Muito bem, nesta quinta-feira, o time masculino do São José Basquetebol volta a jogar pelo NBB. A equipe enfrenta o Limeira fora de casa e depois da chegada em meio a uma sequência de jogos, o técnico Luiz Zanon comemorou a folga na tabela para treinar a equipe e recuperar os seus jogadores. Dá uma olhada. Foram 10 dias desde a última partida pelo NBB. A pausa na tabela foi importante para o técnico Luiz Zanon, que finalmente conseguiu tempo para trabalhar com a equipe e, principalmente, recuperar jogadores lesionados. Estamos voltando jogadores, o Alex que estava machucado, o americano que teve um problema, que ficou uma semana fora, foi para os Estados Unidos e já retornou. Eu acho que a equipe está quase todos, não estão 100%, mas a equipe já está com todos os seus jogadores prontos para esse jogo. Em 20 jogos foram 13 vitórias, as últimas 5 consecutivas. E a folga no calendário não vai quebrar o ritmo da equipe. A gente está bem melhor, né, nos jogos, estamos treinando forte, treinando bastante. O Zanon está impondo o ritmo dele, o jeito dele de jogar e está ajudando bastante a gente. Então, continua assim, que está dando certo e espero que dê certo até o final. A retomada pelo NBB será quinta-feira contra o Limeira fora de casa. E uma vitória pode colocar os joseenses no G4. A gente vem numa crescente muito boa. A gente tem um jogo bastante importante agora na quinta-feira, que é um jogo que praticamente nos coloca entre os 4 e é o nosso objetivo para chegar no final, no mínimo entre os 4 na classificação. E para este jogo, o maior trunfo da Águia estará justamente no banco, pois Zanon conhece muito bem o adversário. É um jogo difícil, eu sei, porque eu vim de Limeira, eu conheço, eu que fiz o projeto em Limeira, sei do poderio da equipe, mas a gente está tentando buscar essa vitória que seria muito importante para o que a gente quer no campeonato. E é o que a gente espera, que o São José Basquetebol continue ganhando. Antônio Carmo, uma paradinha breve para que o Luiz Zanon pudesse acompanhar os seus jogadores, conhecer até um pouco mais a característica de cada um, para ele poder manejar eles mesmo, né? Ele chegou na quarta e estreou na quinta lá em Sorocaba. O jogo que a gente acompanhou lá, ganhou uma partida dificílima. Depois ganhou outros jogos e ficou muito bom. O time está realmente num grande momento. E a parada foi boa. O Ednelson, por exemplo, precisou resolver um problema familiar, foi até os Estados Unidos, já voltou. Então aquela folga legal para o pessoal que estava numa correria danada. E agora a pedreira é grande. Limeira, que é o time que o Luiz Zanon foi campeão dirigindo em 2008, campeão paulista, né? Muito querido lá em Limeira, todo mundo gosta demais do Luiz Zanon lá. Vai reencontrar Limeira e depois no sábado pega Bauru, né? Que é uma outra O pessoal de Limeira vai gostar dele até quinta-feira. Depois ganhando depois não gosta mais. Não, sabe que no basquete é legal que fica, né? Esse carinho aquelas que você tem. Já começa a provocar, né, cara? Falando e tal. Mas é um jogo complicado. Limeira faz uma bela campanha também, apesar de ter perdido agora em casa na última rodada. Começou o campeonato arrasando, ganhou do São José, em São José dos Campos. Começou o campeonato, se não me engano, com 8 vitórias. Aí, logicamente, teve os tropeços naturais de um campeonato tão equilibrado, tão difícil, tão longo, tão cansativo, como é o NBB. E depois de jogar essas duas partidas, Andressa, há uma folga de novo, que nós teremos o Jogo das Estrelas, lá em Fortaleza, na outra semana. Aí, mais uma paradinha, mais um tempo para treinar, mas agora a cabeça tem que estar voltada aí para 2 grandes jogos, fora de casa, Limeira, quinta-feira primeiro, Bauru sábado, claro, pensar primeiro, lógico, e único, exclusivamente em Limeira, um jogo dificílimo, mas que o São José tem condições de ganhar. Já ganhou várias vezes lá no Volucato, ginásio Volucato, na cidade de Limeira, e vivendo esse alto astral, esse bom momento, dá para ganhar o jogo. Tá certo. Agora um pouquinho de vôlei para você. O Taubaté volta a jogar hoje pela Superliga Nacional. Os taubatianos visitam o Volta Redonda, time que está uma posição à frente na tabela a partir das 8 horas da noite. Antônio Carmo, seria um jogo em que o Taubaté precisa ganhar para poder se recuperar, senão praticamente as chances ali ficam muito difíceis de sair debaixo da tabela. Aí, a chance de classificação ela já é muito, muito pequena para ficar entre os 8 primeiros colocados. Está muito difícil a vida do Taubaté. Depois daquela recuperação bacana, ganhando jogos de times grandes, o time caiu de novo e hoje é um confronto de 2 equipes do mesmo nível neste momento. Então o Taubaté, mesmo jogando lá em Volta Redonda, tem que partir para cima e eu acho que é perfeitamente uma vitória para se recuperar no campeonato. Dá para acreditar. Tá certo. Ainda falando de Taubaté, mas agora no handball, 7 jogadores da equipe campeã da Liga Nacional, Taubaté Handball, foram convocados pela Confederação Brasileira de Handball para a fase de treinamento, que será de 24 de fevereiro a 6 de março em São Caetano do Sul. O treinamento serve como preparação
preparação para os Jogos Sul-Americanos, que serão disputados em Viña del Mar, no Chile, de 8 a 16 de março. A gente já sabe que muitos jogadores do Taubaté vão para a seleção e agora novamente, né, cara? E o Taubaté contratou 5 novos jogadores, todos eles de nível de seleção brasileira, por isso, quase um pacotaço, um time. Só falta o Tatá, Só né? falta. O técnico para ir junto também. Quem sabe daqui a um tempo, né, sabe, Carmo? o Tatá está no caminho, beleza, aí, de grande trabalho feito. Tem que almejar, sim, uma seleção brasileira, pensando num fato dessa grandeza. É bacana, né? O pessoal do Taubaté ter 7 jogadores na seleção brasileira. O handebol que vai crescer na região, Andrés, porque o São José Handebol também deu uma arrumada. O Marcelo Alvarez, semana passada, apresentou os novos contratados, trouxe jogador do Taubaté, trouxe jogador que esteve na seleção brasileira. São José já teve um bom momento no handebol masculino e nos últimos anos o Taubaté que manda na região, não só, até no Brasil, né? Atual campeão brasileiro. E São José quer recuperar esse espaço, procurando trazer jogadores, e o Marcelo Alvarez também está querendo montar um time competitivo que vai ser muito bom para a região. É o que a gente espera. Ó, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com as notícias do futebol para você. Tem notícia do São José aí, hein?